Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês, isso mesmo. Hoje no nosso Talk Show nós estamos com o professor e produtor Emerson Reis, que vai nos contar a sua trajetória de vida, de trabalho. Tenho certeza que tem muitos alunos deles que vão assistir esse bate-papo maravilhoso. Pessoal, quero agradecer muito a Sandra Fashion Hair, nossa parceira queridona, ao MAC Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, a Fundação Cultural de Caraguatatuba, a Fundac, a Prefeitura de Caraguá. Nosso muito obrigado a todos vocês, a AVP Produções, caminhando juntamente com Palmer em Pauta, e a equipe da AVP, Felipe, Rafael, Renan Nascibene, Aldísio, todos vocês. Caminhamos juntos para fazer programas interessantes para vocês assistirem. É isso mesmo. Ah, gente, não esqueçam, dia 18 e 19 agora de janeiro, no Teatro Mário Covas, o grupo teatral Arcanos apresentará a peça Sandman, direção Carlos Palmer. Texto, autor, Gabriel Alexandre. É isso mesmo, imperdível. Adquiram seus ingressos e vão nos prestigiar. Vamos para os nossos comerciais e já voltamos com esse bate-papo interessante, com esse professor maravilhoso. Tem muita coisa para contar para a gente, ainda é produtor musical. Até já. Olá pessoal, Carlos Palmer com vocês. Isso mesmo, nós estamos no salão de Sandra Fashion Hair. Ela tem uma novidade imperdível para você, homem, que quer presentear a sua mãe, sua namorada, sua esposa e mulher, para que você use também. Não perca, Sandra Fashion Hair, a novidade é agora. Olá meus amores, tudo bem? Olha o que eu trouxe para vocês. Já imaginaram um mega hair feito pela Sandra Fashion Hair por apenas R$30? É isso mesmo, um mega hair com direito a você escolher ondulado ou liso por apenas R$30. Nós estaremos sorteando essa rifa. Você pode já escolher o seu nome. Já estamos vendendo por apenas R$30. O nome, pessoal, será revelado em uma live que iremos fazer após a venda de todos esses nomes aqui. Olha, já tem pessoas garantindo o seu nome. E fazer este mega hair com Sandra Fashion Hair será um sonho, uma oportunidade única que você pode ter somente aqui na Sandra Fashion Hair. Venha garantir o seu. Voltando dos nossos comerciais, estamos aqui com esse professor e produtor musical Emerson Reis. E aí, tudo bem? Tudo bem, Carlos. E com você, tudo certo? Tudo certo, que prazer ter você aqui. O prazer é meu. Você Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui podendo compartilhar um pouco dos meus pensamentos com todo mundo em casa e com você também. Eu que agradeço. Eu estava conversando com você, eu vi que assim, a sua trajetória de vida, o seu trabalho é magnífico. Tudo que você faz, você é uma pessoa que luta pelas causas humanas, que você luta pela igualdade. Eu acho isso assim, é simplesmente maravilhoso, abençoado ter essas iniciativas sociais que você tem. Além de eu ter ouvido muitos comentários de alunos seus que ficam assim, admirados com a sua aula, encantados com a sua oratória, que eles dizem para mim que a sua oratória faz eles viajarem na história, na geografia, eles já se veem no espaço, porque você é uma forma de, quando você dá a sua aula de geografia, você está contando, não sei o que, no Brasil, ou então em Portugal, as pessoas se veem lá. É como se fosse um cinema. A sua oratória os leva a viajar pela história e pela geografia. Maravilha. Conta um pouco pra gente de como você começou. Obrigado pelas palavras. E, pessoal, meus alunos que estão podendo prestigiar, ex-alunos, fico feliz com os comentários. E o principal foco é esse, a imersão dentro da história, a imersão dentro da geografia. E também levar isso para um esclarecimento intelectual, né? E social também. Eu comecei a dar aula, esse ano vão completar 17 anos, né? Eu tava com a mentalidade ainda em 2024, quando falei 16 anos, esse ano completo já 17 anos. Comecei novinho, comecei com 20 anos em sala de aula. Antes já dava aula particular para colegas de escola, pessoal de outras escolas às vezes me chamavam, tinha um comentário entre os alunos, procura o Emerson lá, ele vai poder te ajudar em história, geografia, na época química também, matemática estava afiada. Eu gostava de estudar bastante, sabe? Todas as áreas,
Meu ponto fraco era a química orgânica, mas de resto mandava bem. E dentro de casa, principalmente na casa do meu avô, o hábito de leitura sempre foi muito constante, né? Meu pai também lia muito, mas meu avô tinha uma biblioteca gigantesca. Nossa. Com certeza mais de 1000 livros, né? Com toda certeza. Meu avô, já falecido, um dos criadores do Brasão de Caraguatatuba, por Olha! sinal, Dorli de Oliveira. Olha, que maravilha. E sempre tive esse vínculo com a história, de certa forma. Os livros que eu mais gostava eram os sobre mistérios, história e arte. E resolvi na minha vida acabar fazendo um trajeto dentro dessas áreas, né? Me formei primeiro em História, depois fiz produção musical, depois me formei em Pedagogia e entrei nas pós-graduações em História do Brasil e agora acabei de terminar em Ciências Humanas pelo SESI. E desde o começo, quando eu iniciei as minhas aulas, eu sempre tentei de alguma forma tornar o mundo de uma maneira mais justa. Eu acredito muito que todas as pessoas têm essa missão no planeta de certa forma, né? Sim. De tornar o lugar que nós vivemos melhor, de alguma Sim. forma. E eu encontrei esse caminho dentro da sala de aula e é onde eu consigo me expressar melhor. Lógico, sempre dentro dos conteúdos propostos pelo Ministério da Educação ou pelos sistemas que são apresentados. E algo que me deixou muito contente é que o Enem, hoje em dia, ele cobra esse tipo de lógica, esse tipo de pensamento mais crítico e que permeia a construção social da história do nosso país e do mundo. Sim. Integrando diferentes grupos sociais, diferentes etnias e sempre pregando respeito a elas. Nossa, maravilha. E como está sendo? Porque você não dá aula só numa escola, né? Você dá em várias. Não, dou aula em 3 escolas diferentes Como atualmente. consegue? As escolas podem falar os nomes? Claro. Eu dou aula na Prefeitura de Caraguatatuba, no Antônio de Freitas Avelar, aqui no bairro Estrela d'Alva, região central da cidade, né? Dou aula também no Colégio Objetivo Caraguá, tá? Uma rede fantástica. Lá eu dou aula de História e Geografia e Projeto de Vida também. Nossa, como é que é esse projeto de vida? O projeto de vida ele trabalha muito as questões emocionais dos alunos e ajudam a exercer as potencialidades deles. Nossa. A eles poderem se entender. Algo que eu sempre tive uma certa crítica à educação brasileira, no geral, é que se trata muito dos agentes externos. Sim. Eu vou estudar história, eu vou estudar a história do outro. Eu vou estudar, tipo, a Europa, eu vou estudar a Ásia focando na China, no caso, sabe? Eu vou estudar a história dos principais líderes e da população brasileira. Dentro de geografia, a mesma coisa, o espaço externo, né? Química, física, todo mundo externo. E se fala pouco do nosso sentimento, do nosso mundo interno, pessoal. A filosofia entra nesse campo bastante, mas a filosofia, a gente tem uma grade curricular reduzida, muitas escolas não empregam ela desde os pequenininhos, e dá para trabalhar a filosofia, né? Entender essas concepções mais abstratas. E o projeto de vida ele veio para colaborar nesse setor. Sim. Trabalhar a parte emocional dos alunos, para eles poderem se entender, não para dar uma resposta, mas para eles poderem entender que o sentimento, às vezes o sentimento de dor, de aflição, ele é natural, né? Ele é natural, de tristeza. Schopenhauer fala muito disso dentro da filosofia, né? Você querer viver a felicidade eterna só te faz ser triste, porque não existe felicidade eterna. Tá? Você tem momentos de felicidade e momentos de tristeza, e isso é natural. Sim. E você aplicando isso, entendendo isso, você tem uma vida melhor e consegue se planejar melhor, entender realmente o que você gosta. Sim. Principalmente acho que o adolescente, né, que está naquela fase de descobrir quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer e quem eu sou, né, para aquelas dúvidas, aquelas coisas, talvez venha ajudar bastante também, né? Ajuda. Se a gente for pegar, por exemplo, a mentalidade dos jovens de hoje, alguns, a gente nunca pode generalizar, mas alguns acreditam que aquela vida que é exposta no Instagram, por exemplo, de algum artista ou de outro colega, a vida da pessoa é aquilo. Sabe? Maravilhosa. E geralmente as pessoas têm tendência de mostrar só o que é bom, né? Tirar foto de um momento bacana, escolhe o ângulo ainda que vai tirar foto para sair melhor possível. Sim. Mas a pessoa é aquele ângulo? Não é. A pessoa também tem suas características diferenciadas daquela foto. E o projeto de vida ele também trabalha essas questões, né? Você ter a percepção de que às vezes o que é mostrado não é só aquilo que é real. Não é que aquilo é falso, existe também, mas não é só aquilo. Sim. E a gente vê também como você tocou esse assunto do Instagram,
ele virou uma grande arma ruim também. Porque nós estamos vendo pelos índices que muitos jovens estão se suicidando porque eles não se acham mais bonitos. Eles não têm a mesma confiança, porque ele vê lá um cara com filtro, maquiagem, luz, tudo, que ele é perfeito, tem uma pele maravilhosa, um rosto maravilhoso. E aí ele se vê no espelho, ele não se enquadra naquela beleza. Então aí começam as dores, os preconceitos com ele mesmo, as revoltas com ele mesmo. Ou ele ele tem dois caminhos, ou ele corre para essas benditas harmonizações, ou ele corre para fazer alguma besteira, porque ele acaba não se aceitando. Então, até tem campanhas aí que estão falando que é para tirar o filtro do Instagram, né, para que as pessoas se vejam mais como são. Não fiquem criando um príncipe encantado num cavalo branco que não existe. É real. Que não existe. Até é real, mas não é a vida inteira daquela forma, não, né? Não. São momentos. É bacana ter tocado nesse assunto, porque dentro da sala de aula, a gente conseguiu perceber muita mudança depois que nossos alunos ficaram muito tempo expostos às mídias sociais. Sim. Então, eu vou colocar um momento que foi bem marcante na nossa história atual, que foi a pandemia. Sim. Né? Até 2019, eu tinha alunos que faziam as provas, aquele nervosismo normal de prova, mas tinha uma certa autoconfiança. Depois da pandemia, que eles ficaram 1 ano e meio, quase 2 anos dentro de casa, né, tendo muito contato com as mídias sociais, as aulas todas virtuais, e então eles ficaram muito dentro desses meios de comunicação. Sim. Eles acabaram, obviamente, né, vamos pensar cabeça de adolescente, tá? A gente está falando aí de um perfil de 11 a 17 anos, tá bom? Vai fazer uma prova online, em casa, sozinho. A maioria dava uma olhadinha, né, no Google, no celular durante a prova, não estava sendo fiscalizado. Mesmo assim, tem que abrir o webcam para fazer a prova. O webcam não está pegando o quarto inteiro. Então, muitos alunos, quando voltaram para a sala de aula, não tinham mais autoestima para conseguir fazer uma prova presencial. Caramba. Alunos inteligentíssimos, que a pandemia conseguiu fazer eles reduzirem a autoestima e, nossa, qual que é certo agora? Ele até sabia, mas o medo de colocar errado era tão grande, porque ele acostumou tanto a olhar a resposta durante a avaliação, que perdeu essa confiança, né? E esse foi um passo que a gente... É um passo, né, muito grande que a gente está dando ainda. Já melhorou um tanto? Melhorou. Mas vai aí, tem alguns estudos que apontaram que para a gente recuperar essa autoestima, a capacidade intelectual dos alunos por conta da pandemia, a gente tem mais uns 4 anos aí pela frente ainda para estar trabalhando essa geração. Autoconfiança também. E refletir também, né, na educação básica. E aquela criancinha que estava no 2º ano, 1º ano, que ia começar a ser alfabetizada de fato, e ficou 2 anos em casa e acordou já no 3º ou 4º ano. Nossa Senhora. Isso vai causar um impacto muito grande lá na frente, sabe? Sim. Então, tem que ser sanado de alguma forma, né? Tem que ser planejado. Emerson, nós vamos parar um pouquinho para nós vamos nos nossos comerciais e já voltamos. O bate-papo está muito interessante, não é mesmo, pessoal? Bom, vamos para os nossos comerciais e já voltamos para falar com este professor que tem muita história para contar para a gente. Até já.
Olá pessoal, voltando dos nossos comerciais, vamos continuar com esse bate-papo com este professor Emerson, que dá aulas em muitos lugares de Caraguatatuba e seus alunos são fãzão deles. E aí, Emerson, conta mais um pouquinho sobre essa problemática encontrada. Olha, eu vou falar de algo que era um problema maior na minha geração, dentro de sala de aula, né, dentro da escola, mas que eu senti certas melhoras, pelo menos na nossa realidade aqui de Caraguatatuba. Sim. Novamente, tudo em história a gente não pode generalizar, né? Então, vendo a nossa realidade aqui de Caraguá. Na minha época de escola, anos 90, eu sou nascido em 86, tá? Então, anos 90, assim, até comecinho dos anos 2000, a gente via, né, os casos de bullying acontecendo, de racismo estrutural dentro da escola, sendo tratados como bullying, tá? E também pode ser um bullying, né? O que é o bullying, pessoal? Só para deixar bem claro, tá? Não é brincadeira, é quando a pessoa se sente ofendida e a galera continua fazendo. Isso é bullying. Você chamar seu colega por um apelido carinhoso, vamos colocar dessa forma, e ele gostar, isso não é bullying, tá? Vamos deixar isso bem claro. O bullying é quando você afeta a psique dessa pessoa. E daí ela se sente reduzida, né? E isso faz com que ela pare de querer até mesmo ir para a escola, tá? E dentro de uma série de consequências diferentes, né? Pode causar crise de ansiedade no futuro. Então, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Então, bullying não é brincadeira, tá bom? De maneira alguma. Não confundam com aquelas brincadeiras, entre aspas, que nós aceitávamos, porque daí não é bullying, a gente aceita, não está afetando a gente psicologicamente, de maneira negativa, tá bom? E hoje em dia, pelo menos nos lugares que eu dou aula, eu não vejo mais bullying. Ótimo. Né? A molecada parece que entendeu bastante no decorrer dos anos. E racismo também, nossa, não vou falar que nunca presenciei um caso, porque já presenciei, mas é muito raro, muito raro. Nesses 17 anos, vamos colocar dessa forma, se eu vi 3 vezes é muito, sabe? E deu para tratar na própria escola, conversar com o aluno, né? E tratando sobre racismo, a gente tem que tomar muito cuidado pensando na Constituição brasileira, do respeito às diferentes religiões, às diferentes culturas, às diferentes etnias, tá? E levar muito em consideração que a realidade do outro não é a sua realidade, né? Cada um tem sua própria história, cada um tem seu próprio perfil, sua realidade socioeconômica. E isso afeta no seu comportamento, no seu jeito de ser. Isso não é ruim, né? A pluralidade é rica. Sim. Tá? Eu comento muito, uma estratégia que eu uso para dar aula de vez em quando é usar o jogo do RPG. Né? Sempre, eu fui um grande jogador de RPG na minha adolescência e eu percebi que o RPG faz você entrar na história de fato. Você tem um narrador contando a história e você vai interpretar um personagem que você criou. Então você presta mais atenção. E como é que eu faço isso dentro da escola? Eu crio uma espécie de live action dentro da sala. Cada um é um personagem, então vamos falar de grandes navegações. Eu interpreto, por exemplo, um capitão e vamos para o Brasil, no caso, né? Mas antes a gente tem que passar na África. Eu interpreto as relações com os povos africanos, os portugueses, eles são a tripulação. No meio do jogo eu faço uma pausa e falo, e aí pessoal, moralmente, o que vocês acham desse tipo de comportamento? É um tipo de dominação? Né? Não é um tipo de dominação? Tá rolando um racismo histórico aí dentro? Não tá? E eles vão apontando, sabe? E daí eles começam a lembrar de tudo depois. Porque eles estão vivenciando aquele momento. Sim. Óbvio, a gente precisa ter um tempo maior para fazer esse tipo de atividade, né? Mas é possível e é bem bacana. Eu não esqueço de uma turminha de 7º ano, de 2013 essa turma. E eu fiz a mesma coisa, aula de RPG, né? Para falar sobre as feiras e comércio na Europa, o renascimento comercial e urbanístico. E eles acabaram lembrando até o nome das feiras. Nossa, sabe? Coisa que a gente vê no mapa lá. Isso não é muito útil. Nossa. Mas só para você entender como eles absorveram a informação, memorizou, né? Criou aquela memória afetiva com a temática. Então é bem relevante. Nossa, maravilhoso. Eu sei também que você também faz um trabalho sobre o LGBT e sobre outros. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Uma perspectiva que a gente tem que ter do mundo, né? Isso eu vou colocar numa ótica pessoal. Tá.
E eu já comentei isso também no começo da nossa entrevista, do respeito à pluralidade, né? A pessoa que sente amor pelo outro, ela sente aquele sentimento, ela não escolhe sentir. Sim. Tá bom? Eu sou casado, né? Tenho minha esposa, tenho minha filhinha, amo elas de maneiras diferentes, é óbvio, né? Amor de pai e amor com a minha esposa. Sim. E eu não escolhi necessariamente amar a minha esposa por ela ser mulher, Sim. né? Eu sempre tive atração por mulheres, mas a questão, eu nunca tive atração por homens. Isso é natural. E quando é o contrário? Entendeu? A pessoa só sente um homem, no caso, sentindo atração por um outro homem. Ele escolheu aquilo? Não. Entendeu que ponto quero chegar? Sim. É algo natural dele. É interessante a gente ver que diferentes sociedades do mundo, historicamente falando, tratam de maneira diferente a homossexualidade. Sim. Na Grécia era de uma forma, e vamos colocar século XX para ficar mais fácil de entender. No mundo ocidental, com mais influência de Estados Unidos, Inglaterra, França, a homossexualidade era muito vista como uma questão moral, né? A pessoa que está escolhendo aquilo, olha que falta de vergonha, foi para a área moral. Se a gente for para a Europa Oriental, a gente está falando de Europa ainda, a perspectiva já era outra. União Soviética, Romênia, era visto como uma questão psicológica. Eles tratavam como doença psiquiátrica. Sim. Tá? Não estou falando que isso é correto também, mas a perspectiva era outra, não é na moralidade, era uma questão mais envolvendo química corporal que causa o sentimento. Sim. Tá? E se a gente for ver na ótica de hoje em dia, né, a gente consegue perceber que ambas as visões estão de maneira equivocada, erradas, e que as pessoas acabam tendo aquele comportamento, aquele sentimento por questão natural. Sim. Né? E deve ser visto com naturalidade a questão do respeito. Sim. Tá? A pessoa não escolheu, Não. né, ter aquele tipo de afeto, assim como eu não escolhi ter esse tipo de afeto. Sim. E é natural, a gente tem que entender dessa forma. Da mesma forma que uma pessoa é de uma determinada etnia, tem uma determinada cultura, ela tem a sua preferência, né, sexual, a sua atração delimitada por seu comportamento, pelo que ela é, colocar dessa forma. Nossa, muito bonito o que você falou. Isso é muito esclarecedor para as pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que não se dão conta disso. Que realmente é uma coisa que as pessoas não pedem para ser, elas nascem. Né? É assim como, é a mesma coisa com uma profissão. Às vezes você tem uma vontade de ser alguém, executar alguma coisa, mas você vai executar outra porque a sociedade quer. Não, você tem que executar aquilo que você sente, porque senão a gente vai estar sendo falso com a gente mesmo. A gente vai ter que, um cara gosta de um cara, ele vai querer casar com uma mulher só porque a sociedade quer, porque os padrões pedem que ele case com uma mulher, mas se ele não sente o prazer pela mulher, além de ele se fazer infeliz, ele vai enganá-la e vai fazer outra pessoa infeliz. Não somente uma, né? Vai. Às vezes constitui uma família e daí vai ter uma série de consequências futuras que serão bem maléficas para o grupo inteiro familiar. Tudo isso porque a sociedade diz que é errado, que é pecado, que é isso, que é aquilo. Então vão estudar realmente o que é pecado, o que não é pecado. Vão ver, fazer um autoestudo para ver se quem que gostaria de ser uma pessoa que tenha bullying, que seja criticada, recriminada pelo menos. Ninguém quer isso. É isso que eu ia comentar quando eu falei da questão moral aqui no Ocidente, né? Somente no século XX. Que coloca como a pessoa homossexual por ser vergonhice, não sei o que lá. Quem vai querer ser perseguido na rua, a gente sabe que tem um índice de ataque à população LGBTQIA+, gigantesco aqui no Brasil, assim como nos Estados Unidos. Ninguém vai querer se arriscar por ser vergonhice, vamos colocar dessa forma. Arriscar sua vida, fazer seus parentes sofrerem, porque pensem, se minha filha no futuro, né, sentir atração por outra mulher, o meu medo é que ela seja agredida. Sim. Entendeu? Então ninguém quer isso. Ninguém quer isso. A pessoa não escolheu ser porque, nossa, é legal, é moda. Não, a pessoa Sente. Exatamente. Se ela também for outra coisa, ela não vai sentir ela mesma,
né? Ela vai fugir da identidade pessoal dela. É natural. E conta um pouco pra gente também você faz trabalhos sociais também? Trabalhos sociais? Faço, né? Faço, mas geralmente vinculados a projetos culturais. Sim, ótimo. Porque pelo jeito que você fala, de todas essas problemáticas que você tenta trabalhar com os alunos, a gente vê também que você tem esse lado social de estar ajudando o próximo, de estar usando esse talento todo também para esclarecer outras pessoas que não estão sabendo o rumo que tomam, né? Agora, você leciona então nessas escolas. E como é que você hoje, com toda essa bagagem que você adquiriu, que você está exercendo, como é que você se sente vendo o mundo da forma que está? Principalmente a educação. Olha, é complicado. É uma pergunta muito difícil essa, porque são sentimentos conflitantes, tá? São sentimentos conflitantes. A gente estava falando, por exemplo, da questão da população LGBTQIA+. Sim. Quando eu trato isso dentro de escola, como eu disse, era a minha visão pessoal, né? Mas dentro de escola, a abordagem é outra. Eu trabalho com dados, por exemplo, e geralmente dentro de sociologia, né? Vou falar de questão de mercado de trabalho, mostrar que existe sim uma diferença salarial entre homens e mulheres, e daí acaba entrando também dentro da população negra e também dentro do grupo LGBTQIA+. Né? Então a gente acaba trabalhando dentro dessa visão. Por quê? Nós temos uma sociedade que é conservadora em vários segmentos diferentes. Então a gente tem que também compreender que não dá para fazer um confronto direto dessa maneira dentro de sala de aula. Como eu disse, eu sou professor, né? Eu não estou protestando nas ruas, colocando minha vontade pessoal. Eu faço um trabalho pautado dentro do material, mas que dá para ir amarrando essas questões dessas maneiras e despertando um olhar crítico, e daí o aluno procura o que ele quiser para poder combater essas diferentes... Para que ele, pelo menos, né, não tenha também essa visão mais conservadora. Então a sala de aula é um campo muito delicado porque a gente mexe com vários valores diferentes. Né? E eu não posso deixar o meu valor pessoal sobressair sobre a ótica científica, por exemplo. Né? Mesmo a escola trabalhando hoje em dia o socioemocional, então tudo é feito pautado em lei, tudo é feito pautado em legislação e Constituição. Né? Certo, ótimo. Você gostaria de falar mais alguma coisa, dar uma mensagem, porque infelizmente nosso tempo está esgotando, mas a gente quer você aqui mais vezes, que você venha mais e mais vezes aqui no canal. O canal está aberto para você. Inclusive para trazer alguns alunos seus aqui, darem palestras, falarem, darem dicas para os outros alunos que precisam tanto serem esclarecidos de determinados pontos, né? Que às vezes cada um carrega. Tem sempre um ponto de interrogação, quem eu sou, para onde eu vou, o que fazer. De repente o professor da sua linha está aqui orientando e falando, vai ajudá-los a encontrar o seu norte. Né? Bom, uma mensagem, pessoal que está em casa, né? Não percam o foco de vocês, não estou falando só de estudo, tá? Isso inclui se você está dentro do universo artístico, se você está dentro de uma carreira dentro da área de informação, de ciência da computação, não percam seus focos, batalhem, façam aquilo que vocês gostam de verdade, porque hoje em dia nós temos um grande índice de crise de ansiedade, de pessoas que não conseguem lidar de maneira adequada com seus sentimentos porque não escolhem aquilo que gostam realmente de fazer e estão pensando só no dinheiro. Então vamos pensar um pouquinho em nós também, né, para ter uma vida mais feliz, e uma vida mais feliz a gente acaba fazendo bem ao próximo também e construir dessa maneira um mundo melhor, tá? Aos meus ex-alunos, um grande abraço. Para o terceirão do ano passado que eu fui para a Ninfo, um abraço enorme para vocês. E para as meninas, eu tenho 3 meninas da turma que foram fazer vestibular para História. Ah, que legal. É raro, né, ter aluno que quer fazer História. Então, um abraço enorme para vocês em especial, tá? Futuras parceiras de área. Eu esqueci de falar uma coisa, mencionar uma coisa. Você é produtor também musical, né? Sou produtor musical também. Como é que funciona isso? Olha, eu trabalhei com produção musical até 2019, quando chegou a pandemia em 2020. Sim. Eu tinha meu home studio, né? Então eu recebia muito artista em casa para fazer Você parte. Tinha ou tem? Tinha. Eu ainda tenho equipamento, faço gravações pessoais, assim, convido amigos que têm vontade de gravar. Por sinal, eu tenho um colega, um amigo, a esposa dele é amiga da minha esposa desde pequena também, e ele canta demais. É um homem fantástico, Alan, né? Sabe aquele artista que você vê e fala, meu Deus do céu,
Ele é daqui? Daqui de Caraguá. Passa Como o esse cara contato não dele. estourou, passo sim. Como esse cara não estourou ainda, sabe? Tem uma voz fantástica. Nossa, e é uma pessoa maravilhosa por dentro. Então, ótimo. Ele é um dos que eu chamo de vez em quando para gravar em casa. Mas assim, na amizade, né? Profissionalmente eu dei uma parada por conta da pandemia. Acabei enchendo de aula no meu dia. Tem dia que eu dou 14 aulas Nossa, seguidas. E não consegui mais colocar no meu cronograma pessoal. Tem minha família, né? Eu tenho que brincar com minha filha também. claro. Tá com 5 aninhos. E é isso, mas eu me formei em produção musical pela Berklee University. Eles tinham aberto um núcleo no Brasil na época. Acabei fazendo o curso à distância mesmo, mas as aulas eram todas online, ao vivo, né? Maravilha. Era bem bacana, a estrutura da plataforma deles era bem legal. Você conseguia mexer, por exemplo, numa mesa de som, tudo numa plataforma virtual, para você não ter necessidade de ter o equipamento físico em casa. Nossa, maravilhoso. Então, os softwares acabaram avançando muito nesse setor. Né? Maravilha. Muito. Se alguém precisar de um produtor musical, você ainda pode... Dou Tem tempo? umas dicas, consigo dar fazer uma assessoria. Dá o seu telefone para contato. Ah, tá. Meu número, tá? Vou dar meu número pessoal, tá bom? 12981224568. Ótimo, ótimo. Emerson, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Prazer é meu. Espero que você volte mais vezes para nos passar esse conhecimento maravilhoso que você tem. Vamos viu? agendar, sim. E a experiência também que você tem, que é muito grande. Gente, ficamos por aqui com esse professor notável, tá? Produtor musical também, Emerson dos Reis. Nós agradecemos muito a participação deles. Agradecemos a participação de vocês estarem nos assistindo. Agradeço muito. Gente, não perca, dia 18 e dia 19, com o Grupo Arcano Sandman, Teatro Municipal, às 20 horas. 18 e 19, hein? Não perca. Bom, obrigado, Sandra Fashion Hair, pela sua colaboração, pela sua participação. ABP Produções, toda a sua equipe, Felipe, Rafael, Aldísio, Renan Nascibene, todos vocês, nosso muito obrigado. Agradecemos a Fundação Cultural de Caraguatatuba, Fundac, ao Museu MAC, Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, a Prefeitura de Caraguatatuba, nosso muito obrigado. Obrigado a dona Terezinha do Azambô, que está conosco, nos ajudando na Peça dos Arcanos. O Sol da Vila, grupo de carnaval lá de São Sebastião, Unidos do Império do Samba, né, que de Caraguatatuba. Nosso muito obrigado pela participação de vocês e apoio com o Grupo Arcanos também. Obrigado a todos e até o nosso próximo Talk Show.